sendo vivo. E aí, galera, bom dia Maricá, bom dia Rio de Janeiro, bom dia Brasil. Eu tô aqui com o Nery. O Nery tá filmando, daqui a pouco vocês vão vê-lo. E a gente vai trabalhar hoje, tá? Eu vou dar um tempinho para vocês entrarem, para vocês chegarem. A gente vai trabalhar hoje vários assuntos. O mais importante é interdisciplinaridade. A gente vai trabalhar história com biologia. Isso é muito importante. Ou seja, não é só uma aula online, não é só uma aula ao vivo. É uma aula contextualizada dentro das propostas do Enem, da interdisciplinaridade. E não é qualquer aula online, é aula com dois professores que têm história, têm experiência e que estão aqui te ajudando a superar esse momento de caos, de crise que a gente está funcionando. É muito importante que a gente se prepare para o coronavírus, que a gente se cuide para o coronavírus, que a gente mantenha o isolamento para o coronavírus. Mas não quer dizer parar de estudar, porque nunca no mundo ninguém morreu de estudar. Eu sou o professor William Campos, de História. Nós somos do Pré-ENEM Popular da Prefeitura de Maricá, do Pré-Enseja Paulo Freire da Prefeitura de Maricá. E, na verdade, a gente está antecipando, que o Pré-ENEM está marcado só para 5 de maio. O Pré-Enseja, a primeira aula é 13 de abril. Então a gente está aproveitando que você está em casa, que você está triste com tudo isso que está acontecendo, para te animar, para te chamar para estudar. Ok? Tudo bem? Deixa eu... Nery, fica um pouquinho que eu vou fazer um negócio. Espera aí. Curiosidade. Ah lá, já tem a galera entrando, ó. Que maneiro. Daqui a pouco, quando o Nery falar, eu vou responder vocês também. A gente vai estar junto, que tem um notebook aqui de apoio. Bom, eu posso começar? Então, primeiro eu queria trabalhar com as fases históricas. Anota aí, você que está com o caderno. Número 1, as fases históricas. Sim, isso é muito importante para todo mundo começar do zero. Você que parou de estudar há muito tempo está nos vendo, você que está no pique, você que é do segundo ano, terceiro, primeiro, nono, oitavo, não interessa. Você que parou de estudar, mas quer se informar. Essa aula é para todo mundo que quer resistir, todo mundo que quer sobreviver. A gente vai mostrar para você que nós já tivemos pandemias maiores que o coronavírus e que o mundo sobreviveu a elas. E a gente vai sobreviver a essa também. Só que para isso a gente tem que estar unido. Você precisa seguir a Deus, né, para quem acredita na fé, mas na terra seguir os médicos, seguir os professores, seguir quem entende, quem sabe fazer as coisas acontecerem. Por exemplo, nós estamos aqui, hoje eu estaria aula em Niterói. Você estaria onde hoje, Nery? Hoje, quarta-feira, em Vila da Penha. Pois é, a gente não está chorando, a gente está aqui trabalhando. E vai ser um show. Eu estou dando um tempinho para entrar mais gente, que eu sei que o pessoal está acordando, mas vamos que vamos. Beleza? Número 1, as fases históricas. São 4 fases históricas. Antiguidade, Idade Média, que é o nosso grande assunto hoje, Idade Moderna e Idade Contemporânea, que é quando teve a gripe espanhola. Vamos lá? Vamos se organizar? Quem está anotando? Número 1, Antiguidade. 3000 a.C. a 500 depois de Cristo. Século V depois de Cristo. E a era mais antiga que está vendo, tem até um grupo de rock, lembra? AC/DC? Pois é, tem a ver com essa aula. Então, a Antiguidade é antes de Cristo, 3.000 anos, até o século V depois de Cristo. A gente vai ver isso. Como Roma acabou. Vai ser sensacional, inesquecível. Você vai ver, aprendi com um aluno. Então, a Antiguidade, quando tem Esparta, Grécia, no caso o mundo grego, né? Atenas, a gente vai ter o Egito, vai ter os fenícios, os hebreus, mas principalmente Roma. É porque Roma foi tudo, monarquia, Roma foi república, Roma foi império e está na tua vida. Você pode ver nesse tempo de quarentena, tem gladiador, tem minissérie sobre Roma, tem tudo, é uma loucura, Ben-Hur. Então Roma é Roma. Isso é a Antiguidade, basicamente. Nosso destaque hoje é a Idade Média. A Idade Média, século V ao XV, 1000 anos. A Idade Média, ela vai ser caracterizada pelo feudalismo. E eu também vou trabalhar isso contigo antes do Nery, porque o Nery vai entrar no momento chave da aula que ele vai trabalhar a peste com vocês, e aí a gente vai trocando. Mas agora vamos chamar a galera para assistir, vamos se organizar em casa, tá bom?
Então, a Idade Média são 1000 anos, a gente vai trabalhar mais, é muito importante isso. É onde vai acontecer a peste negra bubônica. Depois, com essa crise, vai começar a Idade Moderna, que é do século XV ao XVIII. Sim, lembra a expansão marítima, absolutismo, mercantilismo? Pois é isso aí. E por último, a Idade Contemporânea, que é do século XVIII até hoje, 2020. Hoje é dia 18, é a primeira aula online desse ano. Pode ser que a gente tenha muitas, né? Pode ser que a gente tenha muitas, por isso que você precisa se preparar para esse caminho. Mas um caminho com qualidade, com os melhores, com os mais experientes, com quem tem realmente coisas para te contar e sabe te contar, que somos nós. Esse negócio de só data show, esse negócio de ficar só usando esquema, é muito bom. Mas melhor ainda é um explicador, como eu e Nery, que estamos aqui para te motivar, para te orientar e para te ajudar. Então vamos repetir para quem está anotando? Fases históricas: Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Tá bom? Sabe aquela tua pergunta? Porra, por que eu tenho que estudar história? Eu quero ver o Nery, biologia. Pois é, você estuda história para entender como o mundo deixou de ser feudal e virou capitalista. Beleza? Podemos ir? Então vamos lá. Galera, nosso primeiro momento, na verdade segundo, né, que primeiro foram as fases históricas. Lembra? Você que está chegando agora? Antiguidade, Idade Média, Moderna e Contemporânea. Então agora a gente vai conversar sobre como Roma acabou. Por que isso é importante? Porque isso vai te ajudar a entender o período medieval. Eu chamo de contextualização. A gente quer fazer uma aula de conteúdo. Vocês vão ver o show que o Nery vai dar em biologia. Olha, eu postei pela manhã um link sobre a peste negra. Postei, tá aqui no meu Face, depois você vê. Postei um link sobre a gripe espanhola. E tem uma foto com um resumo da Idade Média. Sim, porque não é só no online. Depois você tem que pesquisar. E eu vou estar contigo a hora que você quiser para te responder perguntas. Mas vamos lá, tá vendo aqui? Nery, tá aparecendo só a folha? Tá. Roma, na sua última fase, era um império. O Império Romano. Esse império é essa folha. Tá vendo essa folha aqui? Escrita em azul Roma. Roma era isso. Essa folha. Presta atenção. Isso eu aprendi com um aluno há 10 anos atrás. Eu dei a aula toda tradicional. Ele, professor, vê se é isso. E aí ele fez para mim o que eu vou fazer para ti. Muito obrigado onde você estiver. Tá? O nome dele era Luiz. Valeu, Luiz. Agora é engenheiro, está formado. Mas olha só, vamos lá. Roma era um império. Certo? Dominava grandes parcelas do nosso planeta. Sim, a Europa, Ásia, ok, África. Só que, com o passar do tempo, Roma vai ser invadido pelos bárbaros. Quem que é bárbaro? Cara, bárbaro, naquela época, fica mais fácil dizer que era quem não era romano. É tipo assim, quem está assistindo a nossa live, ou quem vai assistir é o quê? Gente boa, consciente, resistência, revolução, estudando. Então, vamos dizer que quem está assistindo a live é romano. E quem não está assistindo? Quem não está assistindo é bárbaro, é selvagem, é viking, ostrogodo, normando. É a puta que pariu, né? Ele vai reclamar, mas é assim mesmo. Então, quem não é romano era bárbaro. E os bárbaros vão invadir Roma em vários pedaços. Você sabe que tinha uma divisão em Roma, né? Isso também ajudou na derrota. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Olha a folha. Roma era isso. Ok? Com o fim do Império Romano, acompanha, Nery. Roma vai ser rasgada em diversos pedaços. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Acabou a folha, depois eu olhei pro chão, olha aqui. O que interessa para ti? É saber o que é esse pedacinho. Vamos lá? Quando era Império Romano, era inteiro, certo? Aí a gente rasgou a folha. O que é cada pedacinho desse? Cada pedacinho desse é um feudo. Ou seja, a Europa vai se multiplicar em diversos pedaços diferentes, desiguais, feudos.
E como é que a gente resume o período feudal? Eu tenho um jeito. Você que faz publicidade, você que quer fazer publicidade, eu vou te ensinar como resumir 1000 anos em 2 frases. Tá preparado? Tá preparado? Cada um por si e Deus por todos. Sim, cada um por si, porque cada feudo tinha sua moeda, cada feudo tinha sua segurança, sua vida, suas regras, sua nobreza, e em geral até o seu próprio rei. Então havia um sistema descentralizado. O feudalismo é isso, é um modo de produção descentralizado. Ok? Então cada um por si. E Deus por todos. Que a única coisa organizada em toda a Europa era a Igreja Católica, poderosa, que dominava os corações e as mentes, e também as terras, e também a política, também a cultura. Então isso é um resumo de Idade Média, século V ao XV. Vamos fazer um replay para você não se perder? Quando acaba o Império Romano? Quando Roma é invadida pelos povos bárbaros. O que isso significa? Vamos lá? Que Roma deixa de ser uma coisa só. O Império acaba. E no lugar do Império surgem centenas e centenas e centenas e centenas de pedaços. Qual é o nome do pedaço? Feudo. O que gera o feudo? Feudalismo. O que é o feudalismo? Um modo de produção voltado para a subsistência. Bom, então a gente já avançou muito. Ó. A gente já viu as fases históricas, Antiguidade, Idade Média, Moderna e Contemporânea, que é para generalizar. Vimos como a Antiguidade acabou, com as invasões bárbaras em Roma, desintegrando o Império Romano e criando na Europa centenas e centenas de pedaços desiguais, chamados feudos. Daí o feudalismo. Agora eu vou fazer uma mágica contigo. Sim, é mágica. Sério, eu vou te dar características do feudalismo. Por que isso? Porque a crise feudal, a peste bubônica, ela é na Idade Média. Então eu acho que você tem que aproveitar para estudar isso. Que cai, não é muito tradicional, mas com essa crise, né, com esse caos, aqui no meu prédio proibiram piscina, proibiram quadra, proibiram... Só pode namorar dentro de casa, pelo menos isso é bom, né? Ah, moleque! Mas vamos lá. Eu quero agora que você anote características do feudalismo. Você está organizado? 1. As fases históricas. Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e Contemporânea. Acabou. Essa era rápida, era só para contextualizar. 2. Fim da Antiguidade. Queda do Império Romano. Que é uma base para a gente poder ter a aula de hoje. Depois, no século V, com a divisão de Roma e com a extensão de Roma, né, nós vamos ter vários problemas econômicos, sociais, até mesmo a dificuldade de conseguir novos escravos com o excesso de vitórias, o excesso de guerras, e Roma vai se desintegrar. Ela se desintegra em centenas e centenas de pedaços, são os feudos. Daí a nossa aula de feudalismo, ok? Feudalismo é do século V até o XV. Eu vou te dar uma curiosidade, não sei se vai te ajudar. No século V, a população da Europa era de mais ou menos 20 milhões de pessoas. No século XV, essa população chegou a 50 milhões. As mortes, já com tudo que vai acontecer. Mas vamos ao que interessa. Você que é aluno de primeiro ano, você que estudou isso há anos atrás, eu vou resolver sua vida em 5 minutos. Mas tem que anotar. Quais são as características do feudalismo? Como é que a gente faz isso sem quadro na internet? É fácil, é só você viver em 2020. O mundo não acabou, o coração está batendo, porque o mundo de hoje é o contrário do mundo medieval. O mundo de hoje é o contrário do mundo medieval. Sim, porque a gente estuda como deixou de ser feudal para ser capitalista. Vamos lá? Vem comigo, relaxa, respira fundo. Respira, relaxa. Você vai pensar assim, pô, por que não me ensinaram assim na escola? Será? Porque talvez você não tivesse maturidade para aprender desse jeito. Agora tem. Vamos que vamos? Hoje, 2020, o que é mais importante hoje? O lucro ou a subsistência? Você respondeu aí do lado, eu ouvi lucro.
Pois é, na Idade Média era o contrário, subsistência. Molinho. Tu bêbado, doidão, tu vai acertar essa porra. Mas vamos lá, tu achou que é truque de professor, né? Tá bom. Então anota aí. Características do feudalismo. Prioridade é a subsistência. Anota aí. Hoje, o que é mais importante, o campo ou a cidade? Você respondeu aí, cidade, oh. Pois é, hoje é a cidade. Então anota lá. No feudalismo, o importante é o campo. Já tem duas, hein? Feudalismo, subsistência, feudalismo, campo. Vamos lá, continua. O que é mais importante hoje para o mundo? A agricultura, gostou da camisa? Deu uma caprichada hoje aqui. Tá bonito. Agricultura ou indústria? Hoje, 2020, 18 de março. Agricultura ou subsistência? Hoje é agricultura ou indústria? Hoje é indústria, não é? Então, na Idade Média é o contrário, agricultura. Então, vamos lá. Dou-lhe uma, subsistência. Dou-lhe duas, predomínio do campo. Dou-lhe três, a vida. A razão ou a fé? Você pela razão ou por causa da fé? Da razão, né? Então, hoje prevalece a razão. Reconectar. Hã? Tá tentando reconectar algumas vezes aqui, tá? É só esperar, já você me avisa. Show. Tá lá, voltou. É assim mesmo, ao vivo é assim mesmo. Então vamos lá, se você perdeu alguma coisa. Característica do feudalismo. Predomínio do campo, predomínio da subsistência, predomínio da agricultura, predomínio da fé. Já tem 4. Mais um, esse é polêmico, tá? Ainda bem que você não tá aqui pertinho, né, por causa do coronavírus, e também para não ficar questionando. Mas ouve. Deus nos deu 2 orelhas e uma boca, para a gente ouvir mais do que falar. Isso vale para mim também, mas hoje eu estou dando aula. Então vamos que vamos. Preste atenção. Cabeça de pudim. Saiu aí do ar? Não. Tá. Eu acho que não. Vem cá ver. Quando sair, você me avisa para parar. Tá, acho que não. Tá indo. Vai lá, manda ver. Deixa eu só aproveitar aqui. Caramba, multidão. 180 pessoas. Que loucura, cara. Meu Deus do céu. Uau, galera, vamos que vamos. Então vamos lá. Onde você está? Características do feudalismo. Beleza? Vai curtindo aí, manda beijo pro Nery que ele tá vendo. Pergunta pro Nery que ele lê pra mim, tá bom? Ele tá com o celular me filmando e atrás, na minha frente, atrás do celular. Aproveita isso aí que eu já não tô sozinho. Pô, tô com meu amigo aqui, meu parceiro, a estrela nossa de Maricá, do Rio de Janeiro, o rei da biologia. Mas vamos lá. Galera, características do feudalismo. Tudo bem? Podemos? Então, predomínio da subsistência, predomínio da agricultura, predomínio do campo, predomínio da fé. Agora vamos a um polêmico. Hoje em dia, nós somos iguais perante a lei ou desiguais? Ih, esse aí sempre dá briga. O Nery aqui já franziu a sobrancelha. Porra, Nery. Somos iguais. O Nery tá te representando aqui, aluno. Deixa de ser chato, tu e o Nery. Hoje nós somos iguais perante a lei. Ah, mas não funciona muito assim, foda-se. Mas perante a lei nós somos iguais. Não vem que não tem. Na Idade Média, a gente era desigual perante a lei, porque era a sociedade estamental. Isso é chato pra cacete, né? O que é estamental? É uma sociedade em camadas. Primeiro estado, clero. Segundo estado, nobreza. Terceiro estado, o resto. Eu, você, a burguesia e o povo. Então não havia mobilidade social, não havia mudança de classe. Então na antiguidade, na Idade Média, a sociedade era desigual. Anota aí. Estamental. Hoje, apesar dos pesares, pela lei nós somos iguais. Então vamos lá, vai anotando. Feudalismo, características. Predomínio da subsistência, predomínio do campo, predomínio da agricultura, predomínio da fé, ok? E sociedade estamental. Os seres humanos eram desiguais perante a lei. Mais uma. Hoje o mundo é organizado em nações, países. Naquela época era descentralizado, eu já disse, cada um por si e Deus por todos. Então anota aí, a sexta. O mundo feudal era descentralizado politicamente. E a última, para arrebentar? Não prometo que é a última. Você está anotando aí, tem muita gente vendo. Vamos estudar, pô, tá fazendo nada? Tá fazendo nada?
senão vou começar a cantar, hein? Porque tu tá sem aula, fala a verdade. Tu tá sem professor, sem escola, fala a verdade. Tu tá com saudade. Chega pra trás. Chega pra trás. Tu tá com saudade. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim. É a nova melô do aluno, é a nova melô do estudante. Você tá com saudade da gente. Porra, fala a verdade. Não vai admitir? Tá bom, beleza. Nojento. Mas vamos lá. Mais uma, sétima. Como é que é o trabalho hoje? O trabalho hoje é livre ou é compulsório? Compulsório é escravo ou servil, se você não sabe. Hoje é livre. É uma bosta, paga uma merda, terrível, cheio de exploração. Mas hoje o trabalho é livre. Na Idade Média é o contrário. É servidão feudal. Ok? Então vamos lá. Para acabar que o Nery está se aquecendo. Características do feudalismo: domínio do campo, domínio da agricultura, domínio da subsistência, domínio da fé, ok? Sociedade estamental, organização descentralizada, beleza? Tchu-tchu-tchu, tchá-tchá-tchá. Qual é a sétima, se você está anotando? Trabalho servil. E a última, a mulherada vai gostar. Eu tenho certeza que a mulherada vai gostar. Hoje em dia, nós estamos vivendo o empoderamento feminino, a luta por direitos. Hoje, apesar do feminicídio absurdo que cresce, nós temos que acabar com isso, esses homens babacas, mas hoje a mulher está fortalecida. É as gatas do nosso projeto aí, Amandinha, Evelyn, Paola, caramba, tem um monte de gente, sabe? Não vou nem lembrar de todo mundo, que é muita gente, é muita mulher. Sabe, a secretária de Educação, Adriana, sabe, nossa chefa agora, Nery, nossa parceira, Rosana Horta, não falta mulher importante hoje em dia. Mas na Idade Média, como é que era a sociedade? Patriarcal. O homem é que mandava. Anota aí, sociedade patriarcal. Beleza? Tchu-tchu-tchu, tchá-tchá-tchá. Hoje em dia é igualdade de gênero. Sim, pela lei, igualdade de gênero. Olha a Maria da Penha aí, hein? Se cuida, moleque. Acorda, cresce. Então, tá acabando essa fase. Eu vou fazer um flashback só para você lembrar. 1. Fases históricas, chega, já vi. 2. Queda de Roma, início do feudalismo, já vimos. 3. Características do feudalismo que eu rapidamente vou pontuar, mas já vimos também. Então vamos lá? Características do feudalismo. 1. Predomínio da subsistência. 2. Predomínio do campo. 3. Predomínio da agricultura. Isso é óbvio, né? 4. Predomínio da fé. 5. Sociedade estamental, desigual perante a lei. Beleza? 6. Descentralização política. 7. Qual é a 7 mesmo? Qual é a 7 mesmo? Claro que eu sei. A 7 é trabalho servil. E por último, 8. Sociedade patriarcal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nunca vão te pedir mais de 2. Nunca! Acho que no teu colégio tu não viu 8. Mas como é que você guarda isso? Vivendo. Porque o feudalismo é o contrário do que a gente vive hoje. É só inverter. Viu como é fácil? Bom, agora vamos chegar no momento de preparação para o nosso amigo Nery. A Idade Média é horrível. Muito pior que hoje. Aliás, Nery não vai gostar que Nery é uma flor, mas na Idade Média eu não estaria assim bonitinho te dando aula. Na Idade Média eu ia te treinar com facas, com lanças e espadas pra gente matar os nossos concorrentes. Ou morrer. Escolhe aí, porra, o que você quer. A Idade Média é a guerra, é o caos, é a violência. Muitas vezes em nome de Deus. Não dá pra falar sobre cruzadas, mas você podia estudar. Sério, só um minutinho, Nery. Eu separei até essa revista aqui, ó, guerras, sobre as guerras medievais, tipo Guerra dos 100 anos. Não dá pra falar tudo hoje. É porque a gente está testando, ver se você vai gostar. Pode criticar aí, xingar aí, reclamar aí com o Nery, que ele vai falar com o jeitinho dele mais carinhoso comigo. Então, não dá pra falar de cruzadas? Não, porque cruzadas é bem mais anterior. Mas eu queria falar do século XIV. Fome, peste e guerra. Sim, preparar para o Nery. A biologia está chegando, a biologia está chegando, a biologia está chegando. Mas vamos botar a história para ajudar a biologia.
Galera, sabe quando tudo dá errado na tua vida? É sério. O exemplo tá ruim porque tu tá em casa. Mas tu brigou à noite com os pais em casa. Foi dormir com o irmão, teu irmão peidou a noite inteira. E o ar-condicionado estava quebrado. Olha a merda! Tudo deu errado. Você passou mal a noite por causa disso. Teve insônia. Sei lá, se ferrou. Acordou tarde, perdeu a porra da hora. Ah, moleque, vai chegar tarde na escola, não vai poder entrar. Mas antes de chegar, estava chovendo. Esperando o ponto de ônibus. O ônibus não parou e te encheu de água. Só aconteceu desgraça. Ah! Sabe um dia assim? Pois é, a Europa teve um século assim. O século XIV. Sim, faltou comida, teve fome por causa de crises climáticas, mais ou menos em 1314, 1315. Olha, eu vou falar sério, eu estava estudando, eu sei que você vai achar que é zoação, mas não é. E eu não estou te dando ideia nenhuma. Tem uma aluna de Londres, né? Camila, cara, você em Londres assistindo a gente. Caraca, beijo, beijo, beijo. Obrigado, Maricá, obrigado, Rio de Janeiro, mas Londres é Londres, né? Camila. Beijo, ia ser horrível. Eu devia te zoar quando tu foi longa essa música, né? É a mesma música sempre, né? Fazer o quê? Mas, Camila, obrigado por você estar aí em Londres. Quem estiver fora do Rio, fora de Maricá, diz aí pro nosso amigo Nery que a Camila gente... mandou um beijo. Sério? Camila Brant mandou um beijo. Camila, tu mora onde em Londres? Porra, que merda que eu fiz. Tu mora onde na Inglaterra? Em Londres, né, seu idiota? Mas vamos lá. Eu queria agora falar do século XIV. Aqui. Nery, se prepara aí, tá bom? Que aí eu só vou mudar de lugar contigo, tá? Tamo junto, pessoal? Século XIV teve fome. Eu ia falar uma merda aqui, mas é verdade. Você sabia que alguns países da Europa, com a falta de comida, que era subsistência, lembra? Não tinha estoque. As pessoas desenterravam os ossos dos parentes para fazer sopa. Eu vou repetir em câmera lenta. Tipo um cachorro. Desenterravam os ossos dos parentes para fazer sopa. É maneiro. O Nery tá aqui desesperado. Sopinha da vovó, sopinha da mamãe, daquele filho de 6 meses que morreu. Tô falando sério. Quer que eu chore? Eu choro. Mas vamos sorrir, que já tá uma merda, tudo acontecendo de ruim, vamos brincar, vamos se divertir. Então, desenterravam os ossos dos parentes. Pelo menos era de família, né? Um jantar de família, tradicional. Tô falando sério. Muitas pessoas morreram de fome. Mas quem não morria de fome, cabra da peste, morria na guerra. Porque nessa época tiveram diversas guerras. A mais famosa foi a Guerra dos 100 Anos. Puta que pariu, 100 anos de guerra. Tu não aguenta meia hora de arrastão. Uma semana de quarentena. Os caras ficaram 100 anos em guerra. De 1337, 1337, a 1453. Bom, a essa altura, né, ele tem um chato de matemática que já fez a conta. 1337 a 1453. Aí o professor errou. Felipe tá participando aqui, colocando várias coisas aqui pra gente aqui, pros alunos também beijo, verem. Felipe, vai fazer a tua, né? Mas 1453 menos 1337, pô, faço essa conta há 28 anos que eu dou aula há 28 anos. Quanto dá? Decorei, 116. Mas como é que se chama a Guerra dos 100 Anos se tem 116 anos de guerra? É que de vez em quando tem trégua, né? Natal, Ano Novo, aquelas porras tinham que parar de vez em quando, né? Então, durante 100 anos, no universo de 116, ingleses e franceses fizeram uma guerra feudal. Então, tudo isso ajudou. Vem comigo. Tu vai morrer, porra. Não é de coronavírus, não, é na aula. Ou tu morre de peste, não, peste é daqui a pouco. Ou você morria de fome, não morreu, coisa ruim. Tá bom, tu morria de guerra. Se tu não morreu de fome, nem de guerra, tu vai morrer com essa doença terrível, a peste negra. Então a Europa, ela vai viver um colapso de desgraças. A fome, por causa da subsistência, as crises climáticas, não tinha estoque. Ok? Tchu-tchu-tchu, tchá-tchá-tchá. As guerras. E agora, com o professor Nery, a peste. Vamos ouvir um pouquinho, Nery? Daqui a pouco eu volto.
Gente, 230. Por que tu não fala essa porra, Nery? Tem 230 vendo. Vai, bonitão. E aí, família Maricá, tudo bem? Bom, primeiro eu queria agradecer muito a Prefeitura de Maricá, porque está colocando justamente essa ponte de acesso, né? Essa ferramenta hoje em dia que a gente está utilizando bastante, num momento tão complicado que a gente está vivendo. Bom, como o professor William falou, eu vou começar a falar um pouquinho sobre peste negra. Só que eu quero puxar aqui uma coisinha antes. Que coisinha antes eu tenho que puxar para você? Quando eu dou aula sobre doenças, eu gosto sempre de falar o que para o meu aluno? Que quando a gente começa a falar de doenças, e tem um nome mais chique, né? Eu dou o nome de endemias, eu divido elas em algumas situações. Primeira, eu tenho que conhecer o agente etiológico da doença. Professor, o que é o agente etiológico da doença? Pô, pensei nisso. É quem causa a doença, ok? Então vamos lá. Toda doença, toda endemia, eu tenho que saber o agente etiológico é quem causa a doença. Vamos pegar um exemplo? Uma coisa que é importante que aconteceu ano passado, voltou a ter casos justamente de quê? De mal de Chagas. Lá na região lá do Nordeste, especificamente quase perto ali da Bahia. Mal de Chagas tem um agente etiológico, que é um protozoário chamado de Trypanosoma cruzi. Esse é o agente etiológico, é quem causa a doença. Belezinha? Tranquilo? Outra coisa importante pra gente, além do agente etiológico, é justamente o causador, é justamente os hospedeiros dessa doença. Muitas doenças vão apresentar apenas um hospedeiro, ou seja, um indivíduo, onde justamente o parasita vai se utilizar para completar o seu ciclo evolutivo. Isso em biologia, quem vai fazer prova específica, anota aí, tá? Galera da UERJ, específica, anota aí. Nós classificamos os parasitas de duas maneiras, ok? Parasita monoxeno, parasita heteroxeno. Você vai dizer assim, credo, professor, a essa hora, 9h30, lembrar disso? Mas é fácil você entender. Monoxeno, mono quer dizer o que pra gente? Heteroxeno quer dizer o quê? Diferente. Então existem doenças que vão apenas apresentar apenas um indivíduo como hospedeiro da doença. E existem outras que vão apresentar quantos? 2 hospedeiros. Lembra que eu falei anteriormente do mal de Chagas? Quem são os hospedeiros? O homem e quem é o outro? É o barbeiro. Então, o Trypanosoma cruzi, que é o causador do mal de Chagas, que é o agente etiológico, para ele completar o seu ciclo evolutivo, ele precisa de quantos hospedeiros? 2. Então, eu vou dizer pra gente aqui que ele é um parasita, o que pra gente? Heteroxeno, ok? Então, vamos lá. Primeira situação para qualquer doença. Quem causa? Segunda situação para qualquer doença. O hospedeiro, ou seja, quem o parasita, onde o parasita vive. Terceira situação, forma de contágio. Forma de contágio extremamente importante, até porque essa forma que a gente está vivendo hoje. Hoje, quando eu cheguei na casa do William, tinha uma mesa farta, tinha pães, tinha bolos, tinha frios, mas quando eu entrei, ele sabe disso. William, onde é que tá o banheiro que é para eu lavar a mão? Isso aí. Eu entrei. Eu pensei que era o número 2. Nem toquei nele, fui direto, lavei a mão. E hoje eu aprendi, né? Hoje não, mas eu tenho visto que a gente quando lava a mão... Na verdade nunca toca, tá, pessoal? Pra não ficar subentendido. Mas a gente chegou, a gente tem que cantar assim: Pai Nosso que está nos céus, tem que rezar, ou seja, gastar tempo com isso. Então, a forma de contágio é uma coisa importante. Lembra que eu estava falando, vamos lá, do mal de Chagas? A doença. Quem causa? Trypanosoma cruzi. Hospedeiros. Hospedeiros, quem são? O barbeiro e quem é o outro? É o homem. E outra coisa importante é o contágio. Qual é a forma mais comum de contágio no caso de mal de Chagas? É através das fezes de quem? Do barbeiro. O protozoário fica ali nas fezes, ele coça o rosto e ele é infectado. Tudo bem? E para completar, lembra que eu falei que são 4 coisinhas? Vamos lá, relembrando, 4 coisinhas, relembrando. O agente etiológico, quem causa? Onde ele vive? O hospedeiro. A forma de contágio, como a pessoa pega aquilo. E a quarta, profilaxia. E eu vou começar a falar um pouquinho mais lá na frente sobre profilaxia.
Medidas profiláticas são medidas de prevenção da doença. Prevenção. Hoje em dia a gente vive justamente com todo esse problema. Eu estava vindo para cá e quando eu estava vindo para cá eu estava vendo que alguns países já estão testando uma vacina. Se eu não me engano, a China já começou a fazer alguma coisa, Estados Unidos já começou a fazer alguns testes de vacina justamente para o Covid-19. Então, existem medidas de prevenção. Quando você lava a mão, lavar a mão, você está fazendo uma medida o quê? Preventiva. Interessante, William, quando eu estou dando aula para os meus alunos, eu pergunto, quem vai ao supermercado com a sua mãe? A pessoa levanta a mão, né? Aí compra, né, aquela garrafa PET. As pessoas pegam aquela garrafa PET e colocam diretamente onde? Na geladeira. Antes tem que fazer o quê? Higienizá-las. Então, são medidas que a gente tem que entender. Então, primeira coisa, eu te situei que quando a gente começa a falar de doenças, é importante que a gente entenda características das doenças, ok? Vamos relembrar? Primeiro, o agente etiológico. Eu estou falando esse termo agente etiológico por causa da galera que é específica. Beleza, medicina? Tá? Lembra? Agente etiológico é quem causa a doença. Tranquilo? Depois, onde ele vive? Onde ele vive eu vou chamar de quê? Hospedeiro. Depois, a forma que eu vou pegar aquilo. A minha forma de quê? De contágio. E a última, medidas profiláticas, medidas de prevenção. Quando a gente começa a falar em vestibular, e a gente brinca muito com isso, existem algumas doenças que estão no topo, né? De vestibular. E tem uma chamada de esquistossomose. Vamos relembrar um pouquinho, que é uma verminose? Vamos lá. Quem é que causa o agente etiológico? Esquistossoma mansoni. Quem são os seus hospedeiros? São dois. É o caramujo e o homem. Forma de contágio a partir das larvas chamadas de cercárias que penetram pela pele. E a medida profilática? Combater o caramujo. Ok? Beleza? Só para a gente se situar em cima disso. Uma outra coisa importante que eu queria trazer para vocês, antes de entrar em peste negra, antes de falar sobre tudo isso, eu quero que você entenda uma coisa que já caiu na prova da UERJ, na prova específica da prova da UERJ. São doenças emergentes e doenças reemergentes. Professor, o que é uma doença emergente? Eu sempre brinco o seguinte, emergente, aquilo que emerge, aquilo que é novo, é uma doença nova, é uma doença que está surgindo. O interessante quando a gente começa a pensar nisso, a gente pode pensar em várias doenças emergentes. Você sabe que mais ou menos há 10 anos atrás, 8 anos atrás, não existia Zika, não existia chikungunya aqui. Então eles chegaram aqui. Então, quando eles chegaram, viraram uma doença que é pra gente emergente. É uma doença nova. Tudo bem? Tranquilo? Doença reemergente. Doença reemergente é aquela doença que estava erradicada, que ela estava sob controle. Nós conseguimos controlar. E a partir de algum fator, essa doença reapareceu. Tá vendo sarampo agora? O que está acontecendo? Ou seja, observação, já tomou sua vacina? Toma a vacina do sarampo. Não adianta você ficar só pensando no corona, sem pensar nas outras doençazinhas que estão aqui, né? Sabe que aqui o Brasil adora esses negocinhos. Então, vamos ficar atento às nossas outras doençazinhas aqui. Beleza? Então, voltando. Doença emergente é uma doença nova que não existia naquele local, mas ela surgiu. Doença reemergente é uma doença que estava sob controle, não tinha mais nenhum caso e depois ela reaparece. Eu queria gastar um pouquinho de tempo, eu quero jogar alguma informação para você. Não fazendo nada, pô. e falar alguma coisinha para você. Quais são os fatores que podem fazer com que uma doença nova apareça? Primeiro fator, mutação. Alguns indivíduos, como no caso os vírus, eles podem sofrer alteração no seu código genético e essa alteração pode fazer com que eles se tornem diferentes. Um exemplo é o Covid-19. É diferente. Então, esse indivíduo novo surge nesse local. Então, é uma doença o que pra gente? É uma doença emergente, é uma doença nova. Tudo bem? Beleza? Qual é o outro fator para uma doença emergente? Migração. Eu entro um pouquinho agora aí. Felipe, vou mencionar um pouquinho para você, tá? Migração pra gente, você aprendeu com aula de geografia, é um deslocamento populacional. Então, muitas pessoas podem trazer para cá, fala mesmo. Galera,
pergunta aí o que quiser que eu vou ler pro Nery, tá? Aproveita, vamos curtir, vamos estudar, que isso é uma resistência. Chamar mais amigos, tá muito bom a audiência, mas vamos ficar aqui, é um teste. E Evaldo de Maricá, que tá vendo aí do Prenseja, coordenador, avalia até pra gente depois melhorar esse produto aqui. A gente quer resistir com a educação, para levantar o astral de todo mundo. Segue aí, Nery. Bom, então, como eu estava falando, migração é um dos fatores que podem fazer com que uma doença que não existia naquele local, ela possa existir. Vou voltar a falar, Zika, chikungunya. São doenças que não existiam aqui, mas elas foram trazidas para cá. Então, essas duas são exemplos bem clássicos de doenças que é pra gente? Doenças emergentes. Vamos lá. Primeiro fator, mutação. Segundo fator importante, migração. Tranquilo? Beleza? Doença reemergente. Doença reemergente é uma doença que estava sob controle e ela reapareceu. Um dos grandes fatores que acontece com isso, e eu acho que vocês acompanharam muito, é justamente toda essa fala que não há necessidade de vacina, né? Só para você ter um dado, há 2 anos atrás, apenas 70% da população, das crianças foram vacinadas para poliomielite. Então, se você pensar, 70% das pessoas, de crianças, foram vacinadas para poliomielite, se não tiver as doses todas completadas, a poliomielite já pode reaparecer. Se ela reaparece, ela estava erradicada, se ela reaparece, vai ser pra gente uma doença o quê? Reemergente. Tudo bem? Tranquilo? Bom, então eu já te situei sobre doenças, as características que envolvem ela. Isso é importante por causa a nível de vestibular. Já te falei também sobre o que é uma doença emergente, uma doença reemergente. E agora eu vou trazer aqui, vou entrar diretamente em história, que particularmente eu adoro história, justamente quando a gente fala de peste negra e peste bubônica. Bom, primeiro vamos entender por que está o nome de peste negra e peste bubônica. Uma das principais situações dessa doença era a formação de tumores, de bubões sobre a pele. Esses bubões chegavam a ter até 10 centímetros nas pessoas que estavam infectadas. Esses bubões, às vezes, eles eram purulentos, soltavam pus, com um odor Caraca, horrível, que nojo! Um odor horrível, pus. Em casos, a bactéria já estava na corrente sanguínea, causando hemorragia interna. Então, a peste negra, por causa da hemorragia interna, daquelas lesões que ficavam justamente na pele, e as tumorações, os bubões, era justamente, por isso deu o nome de peste bubônica. Bom, lembra que quando a gente falou lá no início, eu tenho que conhecer a doença? Para conhecer a doença, tem que saber algumas coisas dela. Essa doença, ela é causada justamente por uma bactéria. Então vamos lá. Quando a gente começa a falar de seres vivos, os seres vivos, eles são didaticamente classificados em 5 reinos. E tem lá um grupinho que são os procariontes. Bactérias fazem parte de um grupo chamado de procariontes. Professor, o que quer dizer procarionte? Estou dando aula, tem várias pessoas vindo à nossa aula aqui pelas janelas aqui do prédio aqui do William. Bom, mas vamos seguindo. Procariontes são aqueles que não têm membrana nuclear, não têm carioteca. Lembra disso? Isso você aprendeu, beleza? Mas deixa eu colocar mais uma informação. Procarionte não é aquele que somente não tem carioteca. Procarionte também é aqueles que não têm organelas membranosas. Você que é meu aluno, que já assistiu minha aula lá no pré-ENEM, você sabe que quando eu falo de organelas membranosas, a gente pensa em vestibular, né? A gente pensa sempre em algumas. Talvez você se lembre comigo, vamos lá. Complexo de Golgi. Retículo endoplasmático liso. Retículo endoplasmático rugoso. Lisossomos. E lembra daquelas duas que são bioenergéticas? Uma começa com a letra M, que até o William sabe, mitocôndria. Mitocôndria. Moleque! E a outra a gente chama de cloroplastos. Ponto. Exemplozinho. Então, para que alguém seja um procarionte, ele não tem que ter nem a carioteca, mas também não pode ter essas organelas, que são estruturas que eu só vou encontrar em outros grupos. Quais são os outros grupos, professor? São os eucariontes. Beleza? Então, vamos lá. Então, essa doença ela é causada por uma bactéria. Essa bactéria tem um nome, Yersinia pestis. Deixa eu acreditar um pouquinho, William. Você que vai fazer prova específica, toma cuidado, que numa daquelas questões da prova lá da UERJ específica, pode pedir o seguinte: dê o nome do agente etiológico da doença. E você vai ter que saber escrever o nome científico dele. Se você se lembra um pouquinho,
Todo nome científico é escrito sempre com uma nomenclatura o quê? Binominal, em latim. Primeira palavra é escrita com inicial maiúscula, a segunda com inicial minúscula. Vamos relembrar? Trypanosoma cruzi. Outra, Schistossoma mansoni. Outra, Plasmodium vivax. Beleza? Então, o nome científico é importante isso. Então, qual é o nome científico dessa bactériazinha? Escherichia pestis. Então, tem essa característica. O interessante é que naquela época não sabia nada quem eram esses indivíduos, não sabia nada disso. Mas vamos lá. Então, eu te sintonizei justamente em relação a quem? Quem é o agente causador da doença, tá? Nome chique, tá? Não fala agente causador, não, tá? Fala o agente etiológico da doença, beleza? Tranquilo? O agente etiológico, beleza? É uma bactéria, Escherichia pestis, tudo bem? Outra coisa importante, hospedeiros. Quando a gente começa a falar sobre os hospedeiros, e o William talvez daqui a pouco ele vai falar justamente sobre navegações, etc. Os hospedeiros existem justamente alguns. Primeiro é a pulga, depois foram ratos, depois o homem. Então você observa que justamente a forma de hospedeiros dessa bactéria era enorme. Então nós tínhamos pulgas, nós tínhamos ratos, nós tínhamos o homem, e tanto até essas características que das lesões que eles causavam, justamente a bactéria causava na sua pele e a hemorragia interna. Eu estava lendo, para poder montar essa aula, uma pessoa colocou no texto daquela... Pode? Entrou uma ligação aqui, pessoal, desculpa. Tá, então, causando aquelas feridas enormes aí. Bom, então, eu te falei quem causa, eu te falei justamente quem são os hospedeiros e a forma de contágio, a forma de transmissão. A forma de transmissão era justamente através de quê? Era através da picada desse animal, da pulga. E a forma de contágio era muito rápida. As pessoas apresentavam geralmente as feridas justamente nos membros inferiores, por causa justamente que eram os locais onde a pulga poderia atingir. Então eu tenho o agente etiológico, quem causa. Eu tenho os hospedeiros. Eu tenho o contágio. Eu tenho a profilaxia. Vamos entender aqui que naquele século não tinha nada de informação. Tanto até que se você pegar na literatura, você viu os médicos que trabalhavam com aquilo, usavam aquela máscara, né? E naquela máscara que tinha aquele bico, eles colocavam aromas, sais, perfumes até. Então imagine você colocando um perfume ali, porque ela pensava... Parece um bico de pato, né? Exatamente, porque pensava que a doença vinha através de aromas que penetravam por aí. Então tinha essa visão. E a forma de contágio não era isso. É muito interessante que quando você começa a pensar isso, a gente começa a puxar justamente para a história, só foi conhecida a bactéria somente no século XIX. Então, somente no século XIX souberam que era uma bactéria que causavam isso. Bom, e quando a gente fala de bactéria, uma coisa importante. Existe quando a gente começa a falar de doenças, existem formas de eu combater uma doença. E uma dessas formas, quando a gente fala de bactéria, é justamente quem? Antibióticos. Então eu queria puxar aqui uma pausazinha para falar um pouquinho para você o que é um antibiótico, ok? Beleza? Antibióticos são produtos químicos que vão fazer o que especificamente? Vão inibir a síntese de proteína da bactéria. Para quem já está estudando para a prova do Enem, quem interrompeu e ficou desanimado, basicamente, quando a gente fala de síntese de proteína, nós dividimos em quantas etapas? Basicamente, duas, ok? Duas. A primeira etapa eu vou chamar de transcrição e a segunda etapa eu vou chamar de tradução. Beleza? Tranquilo? Quem é meu específica sabe que tem uma outra fasezinha aqui, não tem? Chamada splicing. E depois, mais tarde, a gente entra nisso. Mas basicamente é transcrição e tradução. Foi? Tudo bem? Então, DNA, cria uma fita a partir dele. Qual é o nome dessa fita a partir dele? Eu vou chamar de RNA. O nome desse processo eu vou chamar de transcrição. Porém, se esse RNA for o RNA mensageiro, a mensagem agora será o quê? Será traduzida. Eu vou chamar agora de quê? De tradução. E vai formar agora a proteína. Você tem que entender esse contexto. Beleza? O antibiótico, quando ele age inibindo as etapas da síntese de proteína da bactéria. Ou seja, ou o antibiótico ele inibe a primeira etapa,
a transcrição, ou ele inibe a segunda etapa, a tradução. Quando inibe, impede que a bactéria forme quem? Forme proteína e vai impedir que ela crie a sua parede celular e ela se torna frágil. Então, quando a gente começa a falar de antibiótico, antibiótico é somente para combater doenças causadas por bactérias. Tem gente que toma antibiótico para combater gripe. Gripe é vírus. Eu não combato uma doença viral com antibiótico, ok? Alguns médicos até usam o antibiótico para blindar o corpo da pessoa. O que um vírus faz? Daqui a pouco nós vamos entrar em gripe espanhola mais tarde. Um vírus, ele entra para diminuir a sua imunidade. Ele faz com que a sua imunidade caia. E quando a sua imunidade cai, agentes oportunistas entram. Quem são os agentes oportunistas? Bactérias. Tudo bem? Agente oportunista. Gostou dessa? Gostou dessa? Beleza? Tranquilidade? Foi? Bom, então vamos lá. Voltando. Falei para você quem é o agente causador. É uma bactéria, que é um procarionte, tá? Escherichia pestis. Falei para você quem são justamente os hospedeiros. São N hospedeiros. Pulga, rato, roedores esquilos. Lembra que o pessoal vivia no campo, né? Especificamente no campo. E um homem tem justamente a forma de contágio através da picada, diretamente, picada, jogando a bactéria na corrente sanguínea. E a última, a profilaxia. Eles não tinham medidas profiláticas para isso. Então, aquelas figuras que eu estava vendo de história, as carroças amontoadas de corpos. Tudo morto. Amontoadas de corpos. E eles iam jogando isso pela rua. As pessoas iam ficando mortas pela rua. Eu fico imaginando, a minha mente imaginando, vivia naquela época de pura desgraça. Eu acho que é uma coisa incrível. Bom, te cito... Se hoje tá ruim, né? Imagina naquela época, né? Se hoje tá ruim, parceiro, imagina depois. Bom, então eu te situei tudo sobre a minha parte da biologia, ok? Beleza? Biologia aqui, tranquilidade. Pediu para voltar na pulga. Na pulga, quem pediu? Silvana, volta na pulga e o nome da doença que cortou aqui. Ah, tá. Então vamos lá. Silvana, vamos lá, voltando. Quando a gente falar de qualquer doença, a gente tem que pensar em 4 coisas. Primeiro, o agente etiológico da doença. Quem causa a doença? É uma bactéria. Não é vírus, tá? Não é protozoário, não é verme, é uma bactéria. O nome dela, Escherichia pestis. Ok? Tranquilo? Outra coisa, são os hospedeiros. Eu tenho N hospedeiros. Eu tenho a pulga, tá? Eu tenho a pulga. E tem roedores, ratos principalmente. Tem até algumas imagens da doença, ela se alastrando por toda a Europa. E quando ela se alastra por toda a Europa, a imagem dessa expansão está justamente relacionada aos ratos, que carregavam as pulgas, tá? Outra coisa, justamente também em relação à forma de contágio, é através da picada dela, tudo bem? Beleza? E a profilaxia, que não existia. Justamente isso causava um grande problema para os habitantes daquela época. Belezinha? Tranquilidade? Ok. William agora? Segura aí. Galera, Falei muito. fala sério. Falei muito, galera, desculpa. Ah, foi ótimo, gente. Estudar não mata ninguém, só faz bem pra vida, obviamente. Mas olha, eu vou falar um pouquinho sobre a peste bubônica, mas do meu jeito. Tá bom? Se você está em casa com uma vizinha, uma prima, sei lá, empregada, mamãe, vovó, naquela época as pessoas tinham muita ignorância. E eu disse para você que na Idade Média a fé dominava a razão. Era o teocentrismo. Então Deus era a explicação para tudo. Porque choveu, porque fez sol. Então na época as pessoas achavam que a doença era um castigo de Deus. É sério, juro. Nada a ver. Mas as pessoas achavam isso. A crise da fome, peste e guerra vai ser importante, porque vai iniciar a transição para o capitalismo. Vai gerar a idade moderna, a expansão do comércio. Mas eu quero falar um pouco sobre a ignorância. Presta atenção. Na sala é mais fácil, né? Mas como a gente está aqui online, vou imaginar tu, minha aluna. Não interessa a idade. Você tem uma mulher que tu não gosta. Não aponta não em casa que pega mal. William, você traz Você tem uma mulher que tu não gosta. Aí a porra da mulher morreu de peste negra. O que tu dizia?
bruxa maldita, pecadora, não é de Deus. Eu que sou limpinha e sou de Deus, não vou ter essa doença. Bom, aí tem uma prima aí que está na tua casa, se tiver. Pode ser irmã também, empregada, mãe, alguém que você não esteja tão bem hoje. Aí, essa pessoa, quando morreu a primeira, ela falou assim, ai, comigo não vai acontecer nada. Morreu. O que você, minha aluna, dizia? Porca imunda, não toma banho, pecadora, devassa, promíscua, por isso Deus castigou. Aí sabe o que aconteceu? Tu morreu também. Porque não era cada um por si e Deus por todos? Na fome, na peste, na guerra, foi cada um por si e doença para todos. Porque a doença se alastrou, sabe? 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Pois é, o prazo para a pessoa morrer era de 3 dias, no máximo chegava a 5. Ou seja, a pessoa era contaminada e pum, morria. 1/3 da Europa morreu com essa doença. Caracoles, eu não acredito nos números que dizem, mas falam em 30 milhões de mortos. O que interessa é que 1/3 da Europa morreu. Antes eles do que eu. Então essa morte, essa crise, ela foi um dos momentos mais tensos da humanidade. Sério, as pessoas achavam que o mundo ia acabar e não acabou. Ele sobreviveu. Sobreviveu. Ele mudou de fase. Como vai acontecer agora com o coronavírus? Nós vamos sobreviver. Nós vamos sair dessa melhores do que entramos. Sim, a gente vai aprender a voltar a amar o próximo, a voltar a cuidar de quem a gente gosta, a ter respeito por quem a gente não conhece ou eventualmente não gosta. A gente vai aprender a amar mais que ser amado, a perdoar mais que ser perdoado, a compreender mais que ser compreendido. E não é só São Francisco de Assis, é bom senso. Então, essa peste, ela é um dos grandes símbolos da queda do período medieval. Vamos fazer um treino? No período medieval é feudalismo, ok? Hoje em dia é capitalismo. E a Idade Moderna? A Idade Moderna é uma transição do passado, feudalismo, para o futuro, capitalismo. Posso te ajudar? Você que parou de estudar há muito tempo? É simples. Quando é só feudalismo, Idade Média, século V ao 15º. Tchá. Quando é só capitalismo, é a Idade Contemporânea, do 18 até hoje, 2020. E quando tem os dois? Quando é bi? Ah, vai dizer que tu não sabe. Fala sério, não vem com hipocrisia, tá tudo online. E quando é bi é o quê? Bissexual? Não. Quando é bi é a Idade Moderna. Transição do passado, feudalismo, para o futuro, capitalismo. E é para o futuro que a gente vai agora, porque o vídeo está grande, a gente está dando certo, muita gente vendo, e eu aprendi que quando a gente está bem, dando certo, a gente não pode exagerar que as pessoas cansam. Tá? Então, vamos avançar agora para o século XX. Século XX é a Idade Contemporânea. Se tiver alguma pergunta de peste negra, a gente volta depois. Mas pulou a Idade Moderna, a gente vai ter em 1918 a gripe espanhola. Vamos contextualizar? 1918 é o último ano da Primeira Guerra Mundial, que é uma guerra de ricos. Quem queria dominar o mundo, a Alemanha, contra quem já dominava, Inglaterra e França. É uma guerra poderosa, que teve várias fases, guerra de movimento, guerra de trincheiras. Esse ano teve o filme 1917, não é coronavírus não, aqui engasguei mesmo. Esse ano teve o filme 1917, ganhou 3 estatuetas do Oscar, e esse filme pegava a guerra de trincheira. Sim, quando um lado não entra no outro. Bom, para quem é meu aluno pode anotar. Guerra de movimento é quando há penetração no território do adversário. Como é que é? Porra, não é biologia não, cara, é história. Não tô rindo não. O que é guerra de movimento? É quando há, anota aí, penetração no território do adversário. A maldade está sempre na cabeça do aluno. O que é guerra de trincheira? Guerra de trincheira é quando não há penetração. É tipo assim, ficar beijando, olhando, azarando, trocando zap, mas não chega nos finalmente, entendeu? Ou seja, não há invasão no território adversário. Não há contato. Manjou? Guerra de movimento.
com penetração. Guerra de trincheira sem penetração. Só que na guerra de trincheira morreram quase 2 milhões de soldados, foi uma merda. Isso também ajudou a espalhar o vírus. O Nery vai falar um pouco mais sobre isso. Então, a Primeira Guerra Mundial, ela foi muito importante. Aqui no Rio de Janeiro, teve tudo isso que está tendo agora, fechamento de escolas, restaurantes, 16 mil mortos aqui no Rio de Janeiro. Teve até um presidente que morreu, Exatamente. Rodrigues Alves. O Rodrigues Alves, ele foi presidente de 1902 a 1906. Depois ele voltou em 1918, foi eleito. Mas aí morreu. Não fica triste, é a vida. E essa morte tem a ver com a gripe espanhola. A gripe espanhola foi muito terrível no mundo. Milhões e milhões de mortos, falam até em 50 milhões. Mas por que a peste negra é maior? Porque a peste negra é 30 em 60, 70. A gripe espanhola é 50 num universo maior, já tinham quase 400 milhões de habitantes. Então eu queria muito que você conhecesse isso. Outra coisa, a peste bubônica ela tem muito a ver com os mongóis. A Mongólia é uma parte que eu deixei para mim, mas houve uma guerra entre os mongóis e os genoveses. Era engraçado que os mongóis começaram a morrer com a doença, os genoveses achavam que era Deus que estava matando os mongóis. Depois a doença pegou os genoveses também. Mas isso Nery já falou bem. Então o que eu quero te chamar a atenção é que a peste chamada de gripe espanhola, vamos falar assim, a gripe espanhola é mais atual, foi há 102 anos atrás. Essas duas são as duas maiores pandemias da história. E vão continuar sendo, porque a gente vai vencer, a gente vai conter, a gente vai se preservar. Agora a vida é preservar. O melhor que você tem para fazer na sua vida é assistir a nossas lives. Primeiro eu quero que você diga aí enquanto o Nery estiver falando. Você quer live da Gabi? Quer a live do Felipe? Quer fazer uma live? Pode não ser live, pode ser gravado. Quer do Wagner de matemática? O Wagner ele está com uma ideia terrível. Ele quer fazer uma aula, eu acho que é progressão geométrica. É porque disseram que tem 342 casos já de coronavírus. Então parece que em uma semana, pela projeção, sem cuidado, iria para 3.420. E daqui a 2 semanas, 34 mil. Então ele quer dar essa aula. É sério. É do caixão para a escola, deve ser o tema da aula. Mas isso é legal. E eu também posso fazer outras aulas, a gente pode trabalhar aqui. Eu acho que esse é um caminho. E vou te ser sincero, não é desespero não. Porque o pré-ENEM só começa a ser 5 de maio. 5 de maio só a aula. Para Enseja já tem 1.300 inscritos, a aula só começa a 13 de abril. O que a gente está fazendo é ser meio cobaia. Estamos com saudade de ti, eu também estou, fico triste sem você. Sabe, eu vou te cantar a melodia da live. Vem me tirar da solidão, fazer feliz meu coração. Já não importa o que aconteceu, quem furou, quem contaminou, o que passou, então vem. Sério, sai da solidão, vamos estudar, ver qual é o melhor horário. Antigamente a gente fazia à noite, isso é melhor de manhã. Eu fiquei impressionado, porque eu não tenho como ver aqui, só passa um númerozinho, mas a gente já teve 280, 420, caiu para 150, depois subiu, muita gente acompanhando. Eu até vou saber quando acabar. Então o mais importante é o seguinte, é você entender que isso é uma forma da gente não ficar parado, da gente ficar em isolamento, ficar em casa, mas estudar. E eu tenho uma equipe, que é a equipe da empresa Proens, que ganhou a licitação para fazer uma evolução dos nossos projetos, que eu vou ouvir eles, né? Eles estão assistindo também, Evaldo. Mas a gente pode fazer em estúdio, fazer uma coisa... O pessoal está falando aqui que quer aulas, A gente tem que fazer num estúdio, de repente com o quadro negro. Matemático, o Antônio de Matemática já faz. Eu acho que é o nosso caminho. Chorar não dá. Porque chorar não vale mais a pena. A gente tem que ter criatividade. A gente tem que ter criatividade. E a criatividade é isso. É a gente criar meios alternativos. Então peço desculpas a alguma falha, algum erro. Eu acho que o ideal depois é você ver com calma, separando a minha parte da parte do Nery, que foi sensacional. E agora eu vou chamá-lo aqui para ele falar um pouquinho
mas, né, que o destaque na gripe espanhola é ele, eu queria que ele falasse um pouco mais sobre isso. E eu queria aproveitar e te perguntar, Nery, tem como relacionar a gripe espanhola com o coronavírus? Totalmente, totalmente. Bom, pessoal, estou aqui voltando aqui novamente e aproveitando, só quero ressaltar o que o William falou. É um momento que a gente está vivendo o outro. Entende isso, viver o outro? Eu acho que a gente está deixando de ser egoísta. As pessoas estão dizendo o seguinte, eu não vou entrar em contato com ele não. Não entrar em contato, por exemplo, vou te dar uma ideia. Hoje meu filho está fazendo 15 anos e minha mãe, com lágrimas nos olhos, não vai à reuniãozinha apenas para 5 pessoas, 7 pessoas na minha casa, porque ela está se cuidando. É um momento de nós de ter um cuidado muito grande, né? Nós vamos passar por isso. Quando nós passarmos por tudo isso, nós vamos nos amar mais. E é uma grande experiência para que a gente possa ter cuidados um com o outro. Então eu acho que essa frase, né? O cuidar um do outro. Hoje em dia nós estamos fazendo isso. Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre gripe espanhola, né? Bom, primeiro te situar, né? Te situar, e eu vou fazer aqui alguns links. A gripe espanhola, que tem 102 anos, ela é causada por um vírus, tá? Que é um retrovírus. Os vírus são classificados basicamente em 2 grupos. Existem vírus de DNA e existem vírus de RNA, ok? É uma classificação. Então existem os adenovírus e os arrenovírus. Adenovírus são aqueles vírus que têm como seu código genético o DNA, e arrenovírus, aqueles que têm RNA. Que tem um outro grupo chamado de citomegalovírus, que tem os 2. Mas vamos falar sobre gripe espanhola. A gripe espanhola é causada por um vírus de RNA. E esse vírus de RNA, ele é classificado como retrovírus. Ele é um vírus bem diferente. Ele é o H1N1, e esse vírus, ele é um vírus que a gente conhece, mas ele vem sofrendo modificações ao longo do tempo. Ele vem sofrendo mutações. Como é um vírus também de via respiratória, já como é gripe, a gente pode fazer um link completamente perfeito sobre o momento que nós estamos vivendo hoje. Como o William falou muito bem, o que nós estamos vivendo hoje aqui no Rio de Janeiro, nós já vivemos há tempos atrás. E as medidas que estão acontecendo agora, restrição de aglomerações, já existiam naquela época também. E a medida profilática, lembra daquela medida de prevenção? Por que hoje em dia é difícil uma pessoa ter a peste negra? Porque a gente já tem tratamento para isso. Qual é o tratamento para isso? Antibiótico. O antibiótico serve justamente para coibir a proliferação daquela bactéria. Mas quando a gente começa a falar de vírus, existe uma medida profilática. Qual é a medida profilática? Vacina. Daqui a pouco o governo vai começar a liberar outra vez a vacinação para pessoas para o influenza, para a gripe. E é importante que as pessoas possam tomar a sua vacina, possam estar imunes, tá? Então a vacina é uma medida de prevenção, mas qual é a nossa medida de prevenção que você pode fazer no dia a dia? É os cuidados com você. A higienização das mãos. Volto a falar, quando eu cheguei na casa do William, eu não o abracei, eu não toquei. Eu imediatamente eu fiz o quê? Eu fui lavar as minhas mãos. Eu acho que essa é uma medida interessante. Quando a gente faz essa comparação com o coronavírus, que é um vírus, vamos lá, falando agora um pouquinho de coronavírus, tá? Ele é um vírus que se tornou diferente. Aí que está o detalhe. Quando ele se torna diferente, ele altera justamente a sua característica bioquímica, e como ele altera a sua característica bioquímica, o meu organismo não consegue ainda fabricar anticorpos para ele. Por isso que é importante a fabricação de uma vacina específica para o Covid-19. Então, aproveitando aqui, tá, William, eu queria já de antemão agradecer, tá? Agradecer bastante você que está aí 1h12 nos ouvindo. E entenda, cara, magistério. Não, tem a galera que está desde o início. Magistério é isso. A gente está dando aula aqui, estaria o meu quadro colorido. Alunos meus de Maricá sabem como é que o meu quadro fica colorido. E a gente está aqui. Por favor, nos deem feedback dessa aula. Marque aí
as aulas que vocês querem, com os professores que vocês querem. Eu quero aula também de matemática, eu quero aula de português, de geografia. Coloque isso aí, porque vai ser uma medida para que, enquanto a gente não tem uma solução adequada para isso, a gente possa fazer esse trabalho para você. E eu quero agradecer mais uma vez à Prefeitura de Maricá por estar nos dando essa oportunidade, né, de estar fazendo essa interação e de um projeto que nós já há tantos anos e está cada vez. Vou falar até uma coisa interessante, que o nosso projeto ele está sofrendo modificações, né? Mutações, né? Mutações às vezes forçadas, né? E a gente está se adequando perfeitamente a isso. Tá ok? Um grande abraço, beijo grande para vocês e até o próximo encontro. Fechou? Galera, Fechou é com isso. você? Vamos parar aqui. Eu acho que deu para dar uma geral. Tem um texto de apoio sobre gripe espanhola. Eu vou colocar também. O Nery vai colocar também. Tem um texto de apoio de crise feudal e tem uma imagem sobre características da Idade Média, tá bom? Por favor, compartilhem. Quem chegou depois, vê mais tarde. Quem acabou de ver, na minha opinião, quando eu postar, compartilha para outras e outras pessoas verem. Vamos ver se deu certo. Eu acho que deu. Na minha opinião, a gente deve ter alcançado aí Coisa improvisada, mais de local. 2.000 visualizações. Mas eu vou esperar que quando concluir eu tenho como saber, tá bom? Valeu, Maricá. Valeu, galera que trabalha no Praenem. Daqui a pouco eu vou encontrar com alguns de vocês. Vamos que vamos. Aqui. A gente tá bem maluco, né? Peraí. Caramba, Um cara. abraço! Cara, 252 Um pessoas. abração, no fique canal. com Que Deus, loucura. galera. Até a próxima aí, tá? Valeu. Um abraço, tchau, tchau. Ó.